Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui hoje para falar sobre o que foi o mercantilismo, né? O mercantilismo, pessoal, foi um conjunto de práticas econômicas e políticas, tá? Promovidas pelas monarquias absolutistas europeias a partir do século XV, tá? E aí o mercantilismo possui algumas características básicas. A primeira delas que a gente pode citar é o metalismo. O que seria o metalismo? O metalismo nada mais é do que o acúmulo de metais preciosos ou pedras preciosas, como ouro, prata, diamantes, tá? Essa prática consistia em que um reino ou um país era considerado rico a partir da quantidade desses metais preciosos ou pedras preciosas que possuíam, tá? E essa característica vai acabar influenciando uma outra característica do mercantilismo, que é a balança comercial favorável. O que é a balança comercial favorável? A balança comercial favorável, ela vai medir a entrada e saída de riqueza de um reino ou de um país, tá? Por exemplo, quanto mais exportações esse reino promover, mais vender mais produtos, ele vai arrecadar mais riqueza. Agora, se ele é um reino que importa muito, ou seja, ele compra muitas mercadorias de fora, estrangeiras, ele vai acabar gastando suas riquezas. Então, uma balança comercial favorável é quando ele arrecada mais riqueza do que gasta, tá? E é interessante dizer que esse princípio do mercantilismo, o mercantilismo, alguns autores dizem, inclusive, que é a gênese, né? É o início do próprio sistema capitalista que a gente vive hoje. Tanto que a gente utiliza esse princípio em casa, né? Da balança comercial. Por exemplo, você tem um rendimento, por exemplo, de R$ 1.000, você não pode gastar no mês mais do que R$ 1.000. Você tem que gastar menos que R$ 1.000 e ainda ter uma reserva para poder passar o mês, né? Então é isso. A balança comercial favorável. O terceiro princípio é o protecionismo, ou característica, né, do mercantilismo, é o protecionismo. O que é o protecionismo? Os reinos, ou estados, ou países, né, protegem a sua economia. Por isso que é protecionismo, vem de proteger. E como ele protege? Ele protege criando ou tirando impostos de mercadorias. Como que o rei então vai proteger a economia do seu país, do seu reino, né? Melhor dizendo. Ele taxa, coloca impostos em mercadorias que são estrangeiras. Dessa forma, ele incentiva a produção de mercadorias no seu reino, né? Ou se ele não quiser aumentar os impostos dos produtos estrangeiros, das manufaturas estrangeiras, ele pode exonerar os impostos sobre os produtos das manufaturas nacionais. Então ele exonera os impostos das manufaturas nacionais, tornando essas manufaturas com preço mais acessível, concorrendo assim com os produtos estrangeiros. E assim ele está estimulando a sua própria economia. Isso é a característica do protecionismo no mercantilismo, tá? O exclusivo comercial é a outra característica que a gente vai falar, destacar nessa videoaula, que é o exclusivo comercial ou pacto colonial, ou exclusivo colonial. Nada mais é do que uma prática que envolve uma relação entre as metrópoles e as colônias de exclusividade. Então as colônias elas só podem fazer comércio com a sua metrópole. Por exemplo, no caso da história do Brasil, a colônia Brasil tinha como metrópole Portugal. Então a colônia, no caso o Brasil, só podia fazer comércio com Portugal. Já Portugal poderia fazer comércio com quem ele quisesse, qualquer nação amiga, certo? Por isso que é exclusivo colonial, ou exclusivo comercial, ou pacto colonial.
certo? E aí, como era essa relação, além dessa exclusividade? Toda atividade mercantil, comercial, a metrópole pagava pelos produtos coloniais o menor preço possível. E quando a colônia necessitasse comprar produtos manufaturados na metrópole, a metrópole cobrava o maior preço possível. Então, olha só que curioso, né? É uma relação de extrema desigualdade comercial. O mercantilismo ele tem essa premissa, né? As metrópoles se enriquecerem com a exploração das suas colônias. A balança da metrópole, a balança comercial das metrópoles devem sempre ser favoráveis. Então, pessoal, vocês podem ter percebido aí que o mercantilismo ele possui essas características. Então ele vai acontecer em algumas nações, alguns reinos europeus, certo? E que ele vai, e dependendo do reino europeu, ele vai possuir duas, às vezes até três dessas características em conjunto, sempre com o objetivo de fortalecer a economia do reino, tá? Vamos passar agora para 3 exemplos práticos, né, do mercantilismo. A gente pode citar o exemplo da Espanha, né, que no século XVI ela encontrou nas minas da região de Potosí, na Bolívia, uma montanha de prata. Então, nesse período, no século XVI, a Espanha ela era a principal potência europeia e a sua principal característica era o metalismo, né? Porque foram 18 mil toneladas de prata e 200 mil toneladas de ouro retiradas de Potosí, né? O que fez com que a Espanha, por um século, aí, fosse a principal nação mercantilista do mundo, tá? Já no século XVII, a gente pode citar o exemplo da França. A França tinha uma característica protecionista, ela protegia as manufaturas francesas, taxando todas as manufaturas estrangeiras, fazendo assim então que se desenvolvesse a manufatura nacional. Então, é um exemplo de mercantilismo protecionista. E a Inglaterra também é um exemplo de mercantilismo protecionista, só que além da manufatura que era protegida, ela protegia também a sua frota naval. Ela incentivava a construção da indústria naval, já que a Inglaterra é uma ilha, né? Era necessário uma indústria naval forte. Então, o governo da Inglaterra vai fortalecer essa indústria naval e ela logo vai se tornar uma das principais potências marítimas. Também protegia o seu comércio, inclusive tem uma informação bacana que a rainha da Inglaterra utilizava-se muito dos corsários, né? Quem eram os corsários? Os corsários nada mais eram do que piratas que tinham uma carta de corso com assinado um contrato com um rei, que era um contrato com um rei, onde ele saqueava navios mercantes de outros reinos e dividia os lucros com o rei com que ele fazia esse contrato. A Inglaterra fez muito isso e vai acabar se tornar uma grande potência por causa disso também, certo? Espero que vocês tenham gostado. Curtam aí, até a próxima aula.